Olá, como vão? Meu nome é Alexandre Schutz, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho sobre o eclipse que está ocorrendo agora, né? São 3 da manhã. Esse eclipse é considerado um dos mais largos de tempo. É um eclipse lunar, eclipse lunar parcial. É um eclipse com uma significância forte e que a gente pode aprender muito com ele, né? Aliás, todos os eclipses eles têm uma influência forte quando a gente começa a estudar os graus, onde toca, onde não toca, e quais são os graus ativados com esse eclipse. Bem, o eclipse ele é um eclipse de duração de 6 horas, é bastante tempo. O eclipse vai começar com uma penumbra, e depois ele vai ficar a umbra, e depois ele volta à penumbra. O processo todo é de 6 horas, mas o pico maior são 3 horas. Começa agora, nesse momento, às 3 horas da manhã, e vai terminar daqui a 6 horas, às 9 da manhã. O pico maior é umas 6 da manhã, 5h50, 6 e pouquinho, é onde, aonde for visível, a Lua vai estar quase que coberta, ou seja, um eclipse parcial com cara de total, ou seja, ela vai ter uma pequena faixa, uma comissura de luz que ainda passa de reflexo do Sol. Mas vai estar quase toda encoberta. Isso é muito importante porque esses eclipses eles criam um movimento muito grande de transformações na humanidade. Esse, em especial, ele ocorre a cada 600 anos. Então, ele ocorreu em 1440, fevereiro de 1440. Ele está em 2021, 1440, dia 18 de fevereiro. E o próximo vai ser em 2669, dia 8 de fevereiro, 2669. É muito tempo e eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho a respeito. Os efeitos desse eclipse, no sentido de observar e sentir, já tem acontecido um pouco, né? Mas daqui para frente a gente tem algumas datas que a gente vai ver essa influência. E a gente pode falar também do próximo eclipse, que vai ser dia 4 de dezembro. Esse vai ser a 12 graus Sagitário, ou seja, vai ser uma lua nova, vai estar o Sol e a Lua em conjunção a 12 graus, perto dos nodos, numa distância muito próxima, que forma o eclipse. Então, a gente tem a 27 graus Sol em Escorpião, Lua em Touro, e o outro a 12 graus, que é daqui umas 2 semanas, a 12 graus em Sagitário. Alguns planetas estão envolvidos, além do Sol e da Lua, e dos nodos. A gente tem os regentes, os dispositores, mas sem entrar muito em técnica, alguns deles, que é o próprio Mercúrio, que ele está lá próximo, hoje ele está a 21 graus, ele vai chegar dia 23 de novembro no grau desse eclipse. E isso é muito interessante para a gente observar os acontecimentos. Inclusive, tem o presidente dos Estados Unidos que faz aniversário hoje. Observar os acontecimentos. E do dia 26 de novembro a 29 de novembro, o Mercúrio já entra em graus importantes do mapa do Brasil, ou seja, do dia 23, calculando um pouquinho, em 3, pula para 26, 27, 28, 29, é um período de influência. Mas não é só isso, né? Dia 2 de dezembro, Mercúrio vai estar aonde vai ocorrer o eclipse em cima do Sol, 12 graus.
Também forte data. Em dezembro, ocorrem datas também ativadas por esse eclipse que está ocorrendo agora e esse próximo daqui 2 semanas. Dia 9 de dezembro é quando Marte chega no grau que o Sol está agora, a 27 graus. Pode-se até falar um pouquinho antes, pode-se falar 1, 2 dias antes, de quando Marte estiver oposto ao Algol. Uma estrela importante que está sendo uma das estrelas importantes de 2 eclipses. O de hoje, dia 19 de novembro, e o do dia 16 de maio do ano que vem, que vai ser mais próximo ao Algol, a distância órbita é um pouquinho menor. Algol é uma estrela considerada forte, né, pela sua energia, e é uma estrela que está mais ou menos nessa região da cabeça da Medusa, na constelação de Perseu, e ela tem uma influência muito forte no mundo, tanto com líderes, e tanto no mapa de pessoa física, para quem tem ativado esses graus. Então, vamos voltar a falar as datas, pelo menos para compartilhar. 9 de dezembro, alguns dias antes, 7, 8, 9 de dezembro, o Marte está nesses graus, entre 26 e 27 graus. Aí, dia 17 a 19, o Marte vai estar num grau específico, nos primeiros graus Sagitário, então é 17 a 19 de dezembro, que não é uma data fácil, porque está perto de um dos cálculos que a gente faz do mapa do Brasil. O mais famoso é o 7 de setembro, mas tem outros mapas que a gente estuda também, e essas datas são fortes, né? E aí ele chega próximo depois no Natal, e depois exatamente no Réveillon. No Natal vai estar 8 graus, quadrado um dos mapas do Brasil, e depois, dia 1º de janeiro, e alguns dias depois, já em janeiro, quando tiver a 14 graus. Mas aí não é tão forte vinculado ao eclipse, é mais vinculado ao mapa do Brasil. Então, 23 de novembro, 26, 29 de novembro, 9 de dezembro, um pouco antes, talvez, 7, 8, 9 de dezembro, 17 a 19 de dezembro, Natal e Réveillon, dia 1º de janeiro também. São datas importantes para você ficar atento, para não entrar nessa energia de uma bad trip, né? Se for um mapa pessoa física que esteja influenciado com esses graus, vale a pena estar conectado com uma luz interna. Lembra que o eclipse diminui a luz lá. E às vezes a gente se acostuma muito com essa luz. Então, essa hora a gente tem que buscar um reforço interno, olhar para a luz dentro da gente. E essas datas são um pouco mais tensas. O interessante desse eclipse que está ocorrendo agora, que ele está oposto a 1,5 graus, mas ele está oposto ao Algol, mas ele também está próximo a uma outra estrela, aqui, no final do Escorpião, que uma das características dessa estrela tem a ver com abuso físico, abuso emocional, abuso mental, abuso psicológico, abuso sexual. E a gente teve, nesses últimos 45 dias, ou pode falar até os últimos 3 meses, sucessivas ações vinculadas a esses assuntos de abuso. Desde série na televisão, Netflix, né, que é o Made, que é o que eu estou recomendando para todos os clientes e alunos, para assistirem. São 10 capítulos na série, começo, meio e fim. Não vou fazer spoiler, mas é maravilhoso porque mostra essa frequência dessa estrela
conectada com esse eclipse de hoje. E é legal porque é revelado assuntos vinculados a esses abusadores. E tem também uma campanha rolando no mundo da posição que nós, quando observamos alguma pessoa indo além, rompendo o limite da outra pessoa, você pode intervir, não ficar em silêncio. Você pode se posicionar. Ou seja, se o cara está chegando perto da outra pessoa, você vai lá e fala: oi, tudo bem? Não te conheço de algum lugar? E aí, para outra pessoa sair e fugir. Né? Porque é inconcebível ver o que ocorreu agora, faz um mês e pouquinho, por isso que eu falei um período de 45 dias, né? Uma semi-quadratura, na Pensilvânia, um cara no meio do trem estuprar uma pessoa. Né? Então, esses são assuntos que são revelados. Uma moça que trabalhava com a câmera, depois ela ficou olhando e viu, já tinha passado, conseguiu reconhecer a pessoa, conseguiu prender a pessoa e conseguiu ajudar a pessoa que foi estuprada. Mas algumas pessoas chegaram a filmar e todos ficaram em silêncio. Então, o meu conselho, assim, tem assuntos de governo, tem assuntos de ordem de economia mundial, tem um montão de coisa interessante desses graus de 27, mas isso seria mais comentário, é o que eu tenho feito nos espaços entre astrólogos ou estudantes de astrologia. Mas eu acho que para a gente ter uma reflexão sobre esse assunto de abusos, né? Se está mais perto dessa estrela do final de Escorpião, Toliman, nome, a gente vê o abuso mental, emocional, psicológico, sexual, mas de uma forma mais leve. Se está mais perto de Algol, se está no meio dos dois, ou se está no ponto médio dos dois, o abuso ocorre, mas pode ocorrer também uma violência muito grande, inclusive a morte. Então, assim, tem essa campanha mundial, que eu vou ver se eu coloco o vídeo lá no Instagram, eu copio e coloco com os devidos que travou essa campanha contra o silêncio, contra ser conivente. Então, se você vê alguém que abusa, ele não tem poder nenhum. Quem tem poder é você, de poder falar: pare com isso. Né? Normalmente, essa estrela próxima ao eclipse de agora, que está uns 2 graus para frente, ela mostra uma pessoa requintada, uma pessoa nobre, uma pessoa com cultura, tudo, só que ela passa por algum problema em algum momento da vida, não curte e repete em outra pessoa. E isso deve ser tratado em espaços clínicos, espaços terapêuticos, e não ser reproduzido em progressões com pessoas inocentes. Teve aqui também em São Paulo, na Vila Madalena, uma menina no táxi, a mesma coisa, o táxi pôs uma coisa, ela conseguiu fugir, pôs uma coisa para ela cheirar, e ele já ia atacar, ela conseguiu fugir a tempo. E outros casos. Então, pense a respeito disso. As datas que eu coloquei, 23 de novembro até 29 de novembro, depois 9 de dezembro, 7 de dezembro, perto do Natal, perto do Réveillon, são datas que têm configurações no céu fortes e também o reforço de alguns planetas que tocam nos graus onde ocorreu o eclipse. Então, é isso que é importante a gente estar atento. Se quiser saber do seu mapa, você fala: bem, se eu tiver nascido no final de Leão, final de Touro, nos últimos, sei lá, 7 dias, 8 dias do final de Touro, final de Leão, final de Escorpião, final de Aquário, os 3, 4 primeiros dias
dos signos de Gêmeos, de Virgem, de Sagitário e de Peixes, ou seja, os fixos e os mutáveis, aí realmente esses eclipses estão tocando o seu mapa. Mas não é só assim. A gente tem que ver grau de ascendente, meio do céu, fundo do céu, algum planeta específico, onde estão os luminares, ou algum outro planeta importante, significativo no seu mapa, que esteja nessas regiões que eu falei. Ou seja, de 20 e poucos graus dos fixos até uns 4, 5 graus, no máximo, dos mutáveis. E depois, no outro eclipse, de 4 de dezembro, que é o eclipse total, é a mesma coisa, mas é específico nesses signos mutáveis. Aí já é no início do segundo decanato, final do primeiro decanato. De Gêmeos, de Virgem, de Sagitário e de Peixes. De qualquer forma, isso precisa dar uma olhada no mapa, né? Eu desejo para vocês uma ótima reflexão. Muitas pessoas, durante o eclipse, sentem a bola baixar, a energia baixar, a luz que está acostumada, a energia que está acostumada, fala, pô, agora está difícil, está difícil, está difícil. E muita gente desiste. Como esse eclipse é muito longo, ele tem uma significância de términos de vários assuntos. Trabalhos, relacionamentos, moradias e assim por diante. E então observar isso e falar, ok, estou sentindo mais fraco, estou sentindo com pouca luz, mas eu tenho luz interna. E essa luz que a gente consegue lembrar, uma pequena chama, ela ilumina uma caverna. Então, durante um tempo, pode dar um certo desespero de não ter alguma coisa, mas não se preocupa que isso é resolvido. É isso. Agora, eu vou continuar, eu estou fazendo um outro trabalho e eu vou aproveitar esse tempo como um ritual. Normalmente eu durmo quando é à noite, mas hoje eu fiquei com pique de continuar, por isso que eu quis gravar alguma coisa. Eu espero que seja útil. Eu desejo para vocês um ótimo período. Lembrem, fora eclipse, Urano e Saturno. 3 vezes nesse ano fica em quadratura. 2 já foram. A terceira é bem no Natal. Pode colocar um dia antes. E aí você expande um período. É um período de lockdown ainda. É um período que a gente precisa estar muito atento. Eu tenho conversado com algumas pessoas disso. Falo, fique atento, o Covid pode voltar para algumas pessoas. Ah, já fui vacinado, estou em festa, estou não. Fique atento. Porque faça todas as ações possíveis para evitar pegar ou evitar contagiar. Porque ainda está na hora de um aspecto que a gente vai ver vários países se fechando por urgência. Então, para a gente não precisar passar por isso, cuidem de si e cuidem do outro. Se por acaso alguém sentiu o efeito, limpa toda a casa, se isola, vai no médico, faça o exame, porque esse período ainda está suscetível, tá bom? Isso. Tudo de bom e aqui eu me despeço.